Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Rodrigo, neste canal falamos de espiritualidade, magia e tradições nórdicas. E o tema do vídeo de hoje é a romantização das forças do caos. Este vídeo é um vídeo extremamente contemporâneo e eu vou-vos trazer aqui alguns pontos de vista, vou tentar ser resumido porque este tema é um tema muito complexo, é um tema que tem muita abordagem que se poderia fazer. E eu vou tentar ser aqui um pouco, trazer uma síntese desta visão e alertar as pessoas para os movimentos que têm acontecido nestes últimos tempos. Existe a ideia, quando a gente fala da romantização da força do caos, nós temos que entender já aqui uma lei muito importante, que é a lei da polaridade hermética, a lei hermética da polaridade. A lei da polaridade diz que tudo é dual. Tudo tem uma energia positiva e negativa. Que tudo vai ter ali uma energia masculina e uma energia feminina. Que tudo vai ter uma luz e uma sombra. E isto é já uma coisa importante para a gente entender. Porque a única coisa que transcende esta dualidade é o uno. Porque o uno é só um. Se é só um, não pode haver dois. Mas ele vai se desdobrar, então, na criação, a gente, em várias tradições, no taoísmo, na mitologia nórdica, em outras tradições, vai haver esta ideia de que no início não havia nada e deste nada nasce dois, deste dois vai nascer, então, muitas outras coisas. A ideia da polaridade é bem entendida também pelo símbolo de Yin Yang, que há a parte preta, a parte branca, e que elas interagem uma com a outra. Mas, durante todo este tempo, tem sido claro para o desenvolvimento espiritual das pessoas, até pelas tradições herméticas aqui no Ocidente, que sempre influenciaram muito toda a tradição espiritual e mágica. A tradição hermética sempre deixou bem claro o seguinte: existem forças que despertam a consciência humana, existem forças que adormecem a consciência humana. Então o hermetismo afirma que o sofrimento humano vem da ignorância. Então já temos aqui um polo, ignorância. E que a salvação para esse sofrimento seria a gnose. Então nós já vamos ter aqui exatamente os dois polos, que seria a ignorância e a gnose. A gnose nada mais é do que o conhecimento absoluto de Deus. Então seria quando a nossa consciência interage com a consciência divina, com a consciência criadora, e nós iluminamos a nossa consciência através dessa conexão. E então, através desta ideia do hermetismo, que Hermes afirma e diz nos escritos: acordem, vocês que estão adormecidos. Acordar a consciência, o despertar da consciência, nós vamos ter aqui duas forças. Se nós pensarmos até em Yggdrasil, na estrutura cósmica da árvore, nós vamos ter os vários mundos e nós aqui na Terra estamos no mundo do meio. Então nós, saindo deste mundo, nós temos que ir para cima ou ir para baixo. Porque não podemos ficar aqui neste mundo para sempre. Então a gente ficando saindo deste mundo, nós temos duas forças, ou uma força que nos eleva e vamos para os mundos superiores, ou uma força que nos diminui e nós vamos para os mundos inferiores. No hermetismo temos então esta ideia de que nós ou estamos num processo de despertar, ou estamos num processo de adormecer. E não há outra opção. Porquê? Lei da vibração. Tudo está em movimento. Esta é outra lei hermética, muito conhecida, que tudo está em movimento, nada está parado. Se nada está parado, a nossa consciência ou está a evoluir
ou está a diminuir. Então, tendo em conta esta ideia, existem forças que nos elevam e existem forças que nos diminuem. Inclusive, os antigos tinham bem estipulado quais eram as forças que nos elevavam, quais eram as forças que nos diminuíam. E eles classificavam isso como seres divinos e seres demoníacos, ou como gigantes, conforme as tradições que estivermos a falar. Mas existe em todas as tradições, desde o Oriente ao Ocidente, todas as tradições vão ter uma polaridade, todas estas tradições vão ter uma força divina e uma força maligna, uma força que destrói o ser humano. E isto é importante nós lembrarmos. É importante nós lembrarmos também que essas forças que destroem o ser humano eram associadas a eventos neste mundo que matavam literalmente o ser humano. Então, por exemplo, tempestades fortes, acontecimentos climáticos que destruíam colheitas e os povos ficavam sem comer, as doenças que vinham e que tiravam a vida aos pequeninos. Todas estas forças eram associadas a seres malignos. Mas o que é que acontece hoje? O que acontece hoje é uma romantização dessas forças que são forças, foram classificadas como forças malignas, foram nomeadas como forças malignas e as pessoas não têm consciência do que é que estão a fazer. Muitas vezes, as pessoas, o que é que acontece? Acontecia um evento e esse evento eles davam-lhe um nome. E sabiam que aquele ser a quem eles nomearam determinado nome atuava desta maneira, ou secava os campos, ou tirava a vida, ou trazia o frio extremo que tirava a vida às pessoas. E então eles já sabiam que aqueles seres eram seres do caos. Tendo em conta que a ética humana muitas vezes está ligada a esta ideia de vida e morte, não é? Aqui nós temos tendência de achar que aquilo que faz bem é aquilo que nos dá vida, e isso é uma ideia também do hermetismo, e aquilo que nos leva à morte é uma coisa maligna. Então nós tendemos a dizer que fumar faz mal porque nos tira a saúde e isso aproxima-nos da morte, e nós temos ideia a que praticar exercício físico é uma coisa boa porque isso dá-nos longevidade e qualidade de vida, certo? Então estas ideias vêm do hermetismo. Porquê? Porque a gnose é sinónimo de vida eterna. Aquele que atinge a gnose atinge a vida eterna, pode viver para sempre em união com Deus. Aquele que não atinge a vida eterna, aquele que não atinge a gnose, continuará num processo de sofrimento e de reencarnação constante até que ele chegue até Deus. Então isto é uma coisa, eu estou a falar de tradições, de forças base, da nossa linhagem espiritual ocidental. E hoje em dia o que acontece é exatamente o movimento oposto. As pessoas que se desenvolvem na magia, muitas delas são tentadas a ir para forças do caos, a cultuar seres demoníacos, seres caóticos, que ao interagir com esses seres vão nos trazer exatamente a natureza deles. Então se vocês trabalham com forças, por exemplo, com Thor, que é um deus da proteção, um deus das chuvas e por isso também da prosperidade terrena, que ele é filho da Mãe Terra, então vocês naturalmente ficarão mais protegidos, vocês terão uma proteção maior contra forças do caos. Qualquer coisa caótica que aconteça à vossa volta, vocês saem imunes. Porquê? Porque vocês interagem com esta natureza de proteção. E vocês também podem ter mais facilidade em prosperar, porque também é
característica da natureza de Thor. Agora, se vocês vão interagir com Deus Loki, por exemplo, que é o Deus da mentira, o Deus da trapaça, o Deus do fogo, um fogo destrutivo, então vocês vão ter da natureza dele aquilo que ele sabe dar, que é mentira, ilusões e caos. Então, se vocês interagem com um, vocês atuam e a vossa consciência interage com aquela consciência, com aquela inteligência, com aquele ser divino que vos traz uma ordem à vida, do outro lado vocês vão interagir e vão recolher, a vossa consciência vai interagir com uma inteligência que vai desorganizar a vossa vida. Mas existe muito movimento de trabalhar com forças caóticas. E isto vem muito de outro prisma que nós temos, que foi que a partir dali do século XIX, XX, não sei ao certo, houve uma psicologização da magia. Isso até é tema para outro vídeo, mas houve uma psicologização da magia. O que é que isto significa? Houve muita ideia de que aquilo que os antigos diziam que eram seres reais na natureza, apenas que a gente não os conseguia ver, esses seres passaram a ser apenas fruto da nossa mente. Houve uma psicologização da espiritualidade. E enquanto uns veem os seres reais como estando perto dos rios, estando aqui nas árvores, estando no vento, e conseguem-se aperceber dessas forças externas, a psicologização da magia vai dizer, não, isso é tudo coisas da tua cabeça, porque o universo é mental e então é tudo coisas da tua mente. Mas essa psicologização da magia levou à ideia desenvolvida por Carl Jung que nós temos que abraçar as nossas sombras. Nós temos que aceitar as nossas sombras para poder então integrá-las em nós. E isto é uma ideia que, dita simplesmente assim, é mal entendida. Porque aceitar as nossas sombras não é aceitar que elas governem a nossa vida, que é o que muita gente faz. Aceitar as nossas sombras não é permitir que estas sombras se manifestem e que espalhem. Por exemplo, se eu tenho problemas com raiva, não é deixar a raiva florir e eu ter problemas com raiva e interagir com os outros de forma raivosa. Não, isto não pode acontecer. Nós temos que interagir e temos que transmutar as sombras em luz. Este é o caminho do mago. É o caminho da consciência. Então, o que é que o mago tem tendência a fazer? Ele vai pegar naquilo que é uma força caótica, muitas vezes que tem o nome de um ser demoníaco, e nós vamos trazer aqui uma consciência para que nós possamos usar essas forças de forma correta, de forma consciente. Vou-vos dar aqui um exemplo. Imaginem o dinheiro. O dinheiro em si, dinheiro é dinheiro. O dinheiro não é bom nem é mau. Só que nós vamos ter seres demoníacos que governam o dinheiro. No caso da mitologia nórdica, poderíamos referir os anões. Por outro lado, nós vamos ter divindades que também governam a riqueza e o dinheiro. Poderíamos dizer Njord, ou Freyr, ou até mesmo Thor. Qual é a diferença então entre trabalhar com um ser divino e um ser demoníaco, um ser do submundo? A diferença é da forma como eles interagem com isso. Ambos governam o dinheiro, mas o ser divino, ele vai interagir na vossa consciência, dando-vos mais consciência sobre o assunto, dando-vos a maior capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado, e uma forma de criar dinheiro sem criar desordem, sem matar, sem destruir. Por exemplo, pessoas que querem fazer dinheiro da natureza. Eu vou fazer agricultura, por exemplo. Então
destruir os campos inteiros. Isso seria uma forma de desordem. Mas Freyr, por exemplo, interagia com vocês de uma forma a fazer uma agricultura de forma sustentável que não prejudicasse e sim que beneficiasse o todo, trazendo-vos consciência, certo? Então quando vocês têm temas como amor, dinheiro, saúde, tudo isso, ambos, vocês vão ter sempre um lado sombra e um lado luz. A forma como vocês interagem com cada um deles vai refletir isso depois na vossa vida. Então, esta romantização das forças caóticas é extremamente perigosa. Cai muito nesta ideia de Loki, que é o deus das mentiras, que é o deus da ilusão, que vos leva para o mundo dos gigantes e lá vocês ainda caem em mais ilusões e vocês começam a ter uma perspectiva de mundo distorcida, certo? E por isso, quando a gente fala desta lei da polaridade, a gente tem que entender que existe aquilo que é o bem e aquilo que é o mal. E que o bem e o mal existem para nós seres humanos, mas que não é absoluto. O bem e o mal vai depender daquilo que no hermetismo se fala do despertar da consciência ou do adormecimento da consciência. Então, por exemplo, se vocês estão aqui a ver este vídeo comigo, vocês podem estar a ter um despertar de consciência. Se vocês estão no Instagram a ver Reels, simplesmente, então vocês estão a ter um adormecimento da consciência. O telemóvel não tem culpa. É a consciência, a energia, a inteligência que está por detrás das vossas ações é que vai ter culpa. Se vocês estão a ter uma evolução ou estão a ter, estão a ter um processo desevolutivo. A lei da polaridade ajuda-nos a entender que nem tudo é bom, ou seja, nem tudo o que nos hoje em dia dizem que é bom, estas forças caóticas, que são boas, e elas dizem, mas traz-me tanto dinheiro, eu fiz um ritual com este demónio e trouxe-me tanto dinheiro. Sim, mas se a pessoa não tiver consciência para gerir esse dinheiro, vai ficar vítima de continuar a ter que fazer rituais para atrair mais dinheiro. E eventualmente vai ficar refém dessa divindade que vai captando cada vez mais a consciência dessa pessoa. O problema de trabalhar com essas divindades é que as divindades, o problema de trabalhar com esses demónios é que esses demónios vão querer a vossa consciência para interagir neste mundo. Eles vão interagir através de vocês, que vão dar espaço dentro da vossa consciência a eles para atuar neste mundo. O mesmo acontece com o divino. Se vocês fizerem um trabalho com forças divinas, essas forças divinas vocês vão se unindo a essas forças divinas e elas vão atuar neste mundo através de vocês, criando ordem, beleza, prosperidade, saúde, e a vossa vida começa a ficar repleta de energias positivas. Quando uma área da vossa vida não está boa, é porque essa área é governada por um ser sombra, um ser maligno, tradicionalmente dizendo. Então há necessidade de transmutar essas energias de caos em energias de ordem. Então existe muito esta romantização das energias, da magia do caos, das magias das sombras, só que essas magias vão trazer mais desordem à vossa vida, vão trazer mais caos, mais desarmonia, e vocês vão ter que depois colher os frutos todos. Espero que o vídeo não tenha ficado confuso, espero que tenham entendido, que nem todos os seres são bons à nossa natureza. E eu quero deixar aqui um último ponto em relação a isto, que é, se nós estivéssemos numa savana, imaginem que nós na savana, vamos ter um leão, vamos ter uma gazela e vamos ter uma erva. A erva é comida pela gazela, a gazela é comida pelo leão.
Para a erva, o salvador dela é o leão. E a gazela é o ser demoníaco. Porquê? Porque a leva à morte. Não deixa ela desenvolver-se, não deixa ela crescer. Por outro lado, se nós formos ver a nós comemos a gazela e o leão come-nos a nós. Então, para nós, o que seria uma coisa boa seria a gazela e o leão seria uma coisa má. Então, para a erva, o leão seria um ser bom. Para nós, o leão seria uma coisa má. Porquê? Por causa da nossa própria natureza. Então nós temos naturezas opostas, porque ele vai nos impedir de ascender. Enquanto o leão, ao comer a gazela, ele permite que a erva cresça, por isso ele é benéfico para ela, ao mesmo tempo o leão vai impedir-nos de desenvolver, de a gente ter a vida eterna, e por isso ele é maligno à nossa natureza. Da mesma forma, as forças celestiais e divinas são benéficas ao nosso ser porque nos fazem crescer, mas as forças sombrias são malignas ao nosso ser porque nos adormecem a alma e vão-nos levar à morte. Então isto é uma coisa que nós temos que entender, que é a nossa própria natureza. E o que é bom para a nossa natureza e o que não é. E neste mundo, tudo é dual. Então tudo neste mundo tem coisas boas e coisas más, e nós temos que meter na balança o que é que nos fará bem e o que é que nos fará mal. E o meu professor de magia e hermetismo costuma dizer: a vida é um banquete que nem tudo me convém. E deixa muito claro esta ideia de que nós no mundo temos a hipótese de tudo. A gente pode se tornar os seres divinos, a gente tem o livre-arbítrio de se tornar divinos, ou nós temos o poder de nos tornarmos os maiores demónios que já existiram. Este é o livre-arbítrio do homem. Só que nós temos que, literalmente, saber escolher. E para a gente escolher tem que ter consciência. Então, o meu recado é o seguinte: muito cuidado a interagir com seres demoníacos, muito cuidado a interagir com seres sombrios. De preferência, se estás a iniciar nos caminhos espirituais, procura forças celestiais. Procura entender quais são as forças de luz para interagir com essas forças, para organizares a tua vida. Ok? Não caias nessas conversas de magia do caos, luciferianismo, satanismo, porque isso são forças que te vão enterrar cada vez mais e que não te vão levar não te vão expandir a consciência. Pelo contrário, tu vais ficar tão adormecida que tu vais olhar para o mundo e ter apenas uma visão distorcida do mundo. Ok? Espero que tenham gostado deste vídeo. É um tema complexo. Abordei aqui alguns temas sobre este assunto. Espero que não tenha ficado muito confuso. E deixo aqui um convite para entrarem na nossa escola, na Escola Hermética dos Mistérios Odínicos, onde nós aprendemos sobre magia, onde nós aprendemos sobre espiritualidade, onde nós aprendemos sobre o caminho do mago, e onde tu podes te inscrever. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, e compartilha este vídeo para ajudares alguém que esteja a entrar por estes caminhos mais complicados. Um forte abraço e até ao próximo vídeo.